Olá, sejam todos bem-vindos, que a paz de Jesus Cristo seja com todos. Eu sou Ângelo Staniski, sou autor do e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual, Aspectos Interiores da Alma. E hoje, nesta nova aula, nós já tivemos a aula de introdução, e nesta aula nós vamos buscar compreender um pouco mais sobre comportamentos, expressões e leis espirituais, Tudo é muito junto, tudo é muito próximo, Leis espirituais, comportamentos, padrões de comportamento, frutos do Espírito, como alcançar, como não alcançar, aonde o Espírito Santo entra nisso, E nós vamos, a nossa proposta já foi dita, e nós vamos reafirmar isso, que a nossa proposta é privilegiar o Espírito Santo nas suas operações de poder que transformam a nossa natureza, Nós vamos privilegiar muito. Nós sabemos que essa transformação da nossa natureza, ela é responsabilidade totalmente do Espírito Santo, mas nós temos percebido que a nossa deficiência está porque nós não nos relacionamos com o Espírito Santo como se deveria, e isso é um pouquinho assim, isso é algo que nos traz prejuízo na vida cristã, porque a nossa alma, a alma humana, ela vai se tornar naquilo em que ela puder se relacionar, Se a minha alma humana, se ela se relacionar bem com a filosofia, então eu terei uma alma filosófica, Se a minha alma humana souber se relacionar com a teologia, então eu terei uma alma teológica, Mas se a minha alma, se ela souber se relacionar com o Espírito Santo, então minha alma será uma alma espiritual. Então a tendência natural é a nossa alma se tornar naquilo com que melhor ela se relaciona, As suas inclinações. A nossa alma tem inclinações, E nós precisamos estar inclinados ao Espírito Santo e aprender desse Espírito Santo tudo aquilo que ele tem para nos ensinar. Se nós formos fazer uma avaliação de tudo aquilo que Jesus Cristo viveu, desde o batismo no Rio Jordão até a crucificação, nesse período, estima-se 3 anos e pouquinho, tudo aquilo que Jesus viveu, o Espírito Santo se tornou participante em todas as ações. Então o Espírito Santo sabe o que Jesus pensa, o Espírito Santo sabe aquilo que Jesus sente, e eu preciso aprender agora desse Espírito Santo isso pelo Espírito Santo. Então eu preciso transferir para mim essas informações, buscar transferir. O crente, ele cai num erro assim de tentar agir de uma maneira independente. Ele fala assim: eu estou numa situação. Se Jesus estivesse nessa mesma situação, qual seria o comportamento de Jesus agora? Porque se eu estou nessa situação, e se Jesus estivesse na mesma, e se ele tiver um comportamento, então eu vou ter o mesmo comportamento que Jesus, Muito crente fala assim: o que Jesus faria se estivesse nessa situação? Eu vou fazer igual, porque se eu fizer igual, então eu sou igual a Jesus. Isso é um erro gravíssimo e um erro grotesco, porque a pessoa está tentando se tornar parecido com Jesus sem aprender do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer um fluxo de informação, um fluxo de sentimentos, um fluxo de julgamentos, um fluxo de entendimento, de conhecimento e de ciência. Então ninguém se torna parecido com Jesus
agindo de uma maneira independente do Espírito Santo e não aprendendo desse Espírito. Não tem como a pessoa tentar ser igual. O que Jesus faria? Eu vou fazer igual, porque se eu fizer igual a ele, eu me tornaria igual a ele. A mente humana não tem nem a capacidade de compreender por si próprio o que Jesus faria. Se isso não nos for se nós não aprendermos, né? Então eu não posso, de uma maneira independente, tentar conceber o que Jesus faria para mim agir igual. Isso é... E sem uma transmissão de informação do Espírito Santo, isso chega a ser a beira do ridículo, com todo respeito e perdão na palavra. Porque o ser humano, de uma maneira independente, ele não tem como buscar entender, né, o que Jesus faria, ou pensaria, ou falaria, se essa gama de informações não for transmitida num fluxo espiritual pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que Jesus viveu, sentiu, né, hoje está em poder desse Espírito Santo. Então, eu devo me render ao Espírito Santo e aprender do Espírito Santo, porque ele tem total conhecimento sobre o que é a mentalidade de Cristo. Até mesmo ler a Bíblia sem o auxílio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que revela a palavra de Deus, isso também chega a ser a alma humana querendo agir por si mesma, por si própria, de uma maneira independente do governo do Espírito Santo. Ela não vai conceber a realidade espiritual, né? Até a nossa leitura da Bíblia, nós temos que nos inclinar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo nos revele essa palavra. Desde Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, essas profundas revelações, essas riquezas, estão em poder do Espírito Santo. É Ele que me revela a palavra. Não sou eu que olho a palavra e chego a uma resolução particular e chego a conceber particularmente segundo o meu entendimento. Não. Se a palavra de Deus se ela não for revelada pelo Espírito Santo, qualquer coisa fora de uma revelação espiritual, ela não é digna de crédito, porque está sendo emanado a partir do próprio homem. Então nós precisamos sim reverenciar o Espírito Santo como aquele que transforma a nossa natureza, como aquele que nos revela a palavra de Deus, a Bíblia. E nós vamos buscar compreender um pouquinho mais sobre a natureza do Espírito Santo, as composições interiores desse Espírito, como ele é formado. Vai ser, com certeza, aí, assunto da nossa próxima aula. Vamos entender uma coisa. Eu particularmente gosto muito do livro de Romanos, porque o livro de Romanos ele nos dá muitas orientações e muitas direções com relação ao Espírito Santo. E nós vamos entender, e nós estamos falando sobre frutos do Espírito, né? Como nós já trabalhamos a aula passada, não existe a condição de eu dar frutos do Espírito Santo, aqueles frutos de Gálatas 5, se antes o poder do Espírito Santo não quebrar a força do pecado que escraviza o cristão, que escraviza a minha vida. Então eu tenho que buscar pelo próprio Espírito Santo quebrar a força desse pecado para que eu possa desenvolver os frutos do Espírito. Isso também está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 5. Está escrito assim, ó: quando estávamos na carne, ok? As paixões dos pecados, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. Versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois
morremos, olha aí, ó, sendo morto, né? Isso aqui está relacionado com Romanos 6,6. Pois morremos para aquilo que antes nos prendia, ó. Nos prendia, deixa eu colocar uma vírgula aqui. Nós tratamos sobre isso, né? Jesus, ele nos resgatou da condenação do pecado. E agora Jesus também, ele nos livra do poder que o pecado escraviza. Então nós temos que prestar bastante atenção nisso agora. O poder do pecado que nos escraviza debaixo de uma lei pecaminosa. Tá ok? Ó, agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que antes nos prendia, a fim de servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O versículo 4 está escrito assim: Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Novamente ele fala em estar morto para o pecado. Assim, meus irmãos, também, vós estáis mortos. Tem que morrer para essa escravidão do pecado que prende. Para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, de Cristo, né? Daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Novamente, a palavra de Deus nos direciona. Você tem que morrer para o pecado. Morrer para a escravidão que prende do pecado, para que através disso agora você venha poder dar fruto. Ninguém vai dar fruto espiritual, o famoso fruto do Gálatas 5, se antes nós não morrermos para aquilo que nos escraviza debaixo da lei do pecado. Então a Bíblia, ela vai falar um pouquinho de leis, tá? Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre essas leis. Tá certo? Vamos lá. Vamos dizer assim: existe a lei do pecado, existe a lei do espírito e a alma humana como uma fonte de vida natural. Vamos entender o seguinte: falar um pouquinho sobre leis. Toda vida, desde que uma vida exista, tá certo? E esta vida ela tenha liberdade de se expressar, essa expressão é chamado de lei da vida. Isso acontece em todos, né? Vamos dizer de uma maneira muito simples assim. Nós já assistimos na televisão aquelas tartarugas que chegam na sua época, elas nadam até a praia, fazem um buraco, depositam vários ovos ali e a tartaruga vai embora daquele lugar. Quando aquelas tartaruguinhas nascerem, todas aquelas tartaruguinhas, elas vão em direção ao mar. Todas, né? E você vê que, porque naquelas tartaruguinhas é como se tivesse tipo um sonar dentro delas que direciona elas diretamente para a água. Lógico que dentro de um processo natural, muitas daquelas tartaruguinhas se tornarão presas, né, de predadores animais maiores e um número pequeno acaba chegando à fase adulta. E isso acontece com todas as tartaruguinhas. Todas elas vão para o mar. Você não vê uma tartaruguinha indo para o lado da cidade. Ah, não, eu vou conhecer a região urbana aqui, quero saber como funciona esse negócio. Não vai, você não vai ver isso acontecer. Por quê? Porque a lei da vida naquela tartaruguinha vai direcionar elas para o mar. Isso acontece, ó. Toda vida, todo tipo de vida, desde que ela tenha liberdade de se expressar. Essa expressão vai gerar um comportamento, e este comportamento é chamado lei da vida. Então, a lei da vida nas tartaruguinhas vai direcionar elas para o mar. Vamos dizer agora, um outro exemplo bem legal, é bem simples, é um formigueiro.
Se você chegar no formigueiro e mexe no formigueiro ali, dá uma mexidinha bem de leve, né? Você vai ver que automaticamente vai sair centenas de formigas dali. E olhe aquelas formigas, preste atenção nelas, no padrão de comportamento delas. Elas agem como um todo, né? Aquelas formigas, você vê que uma delas vai se preocupar com os filhotinhos, outras formigas, se eu ficar perto do formigueiro, elas vão tentar subir pelas minhas pernas, porque eu sou o agressor, então elas vão tentar me afugentar, né? E elas agem como um todo. Você não vê ali divisão naquelas formigas. Você não vê ali uma formiguinha, uma líder de 50, líder de 100, líder de 1000. Você não vê isso nelas. Você vê centenas agindo como se fosse um todo. E por que isso acontece? Porque aquelas formiguinhas, a lei da vida delas vai fazer com que elas tenham esse padrão de comportamento. E tanto as formigas quanto as tartarugas, elas têm uma vida. Elas têm uma vida. E esta vida vai fazer com que elas tenham esse padrão de comportamento, né? Agora, vamos tratar dos seres humanos, né? Agora, se um formigueiro, né, que tem centenas de formigas, se elas conseguem trabalhar em união, por que os seres humanos não são assim, são tão diferentes, né? Se você pegar e colocar num ambiente 5 homens e 5 mulheres para estarem no mesmo ambiente, e se você não colocar uma liderança sobre essas pessoas, um pastor, um bispo, um diácono, se você não colocar e deixar essas pessoas sem uma liderança, a tendência natural é que gere uma confusão. Elas não vão se acertar entre elas. Elas não vão conseguir se acertar entre elas. Não vão conseguir entrar em concordância. E por que isso acontece? Porque o ser humano, diferente dos animais, o ser humano ele não tem uma vida. Os seres humanos, eles têm ou 2 vidas ou 3 vidas. Vamos entender quem tem 2 vidas. Uma vida natural, uma vida que ela é comum em todos os seres humanos, é a vida natural. E essa vida natural, ela nasce, ela vem como ser humano através do processo de reprodução humana. Quando o ser humano se reproduz, ele tem uma vida natural para ele. É a vida que nos preserva vivos, é uma vida que nós herdamos essa vida a partir do nosso nascimento. Juntamente com essa vida, temos a vida de pecado, que é uma outra vida. E as maiorias das pessoas, a maioria não, todas as pessoas que não têm Deus, que não têm Jesus e que não têm ali uma ação do Espírito Santo sobre elas, uma pessoa que não conhece a Deus sobre nenhum aspecto, ela vai ter 2 vidas, a vida natural e a vida de pecado. E é por isso que nós vemos que, aparentemente, aquelas pessoas que estão em pecado, parece que elas conseguem se familiarizar mais entre elas mesmas, né? Parece que existe uma maior concordância entre pessoas que vivem na prática do pecado por causa dessas 2 vidas. Então não vai existir tanto conflito em questão de concordância. Se você chegar em algum lugar, você pode ver que seja lugar de pecado, você vai ver que a grande maioria daquelas pessoas se harmonizam entre elas. Né? Agora vamos tratar, porque eles têm 2 vidas, a vida natural, que é herdada através do processo de reprodução humana, a vida de pecado, que vem junto com esta vida,
Então essas pessoas se harmonizam muito melhor. Você pode ver que as pessoas que vivem em certas práticas pecaminosas, elas têm mais concordância entre elas mesmas. Agora, se nós trouxermos para o cristão, para o crente, já fica mais problemático, porque o crente, ele não tem duas vidas, ele tem três vidas. Ele tem a vida natural, que ele recebe através do processo da reprodução humana, ele tem uma vida de pecado que está dentro dele, e agora ele tem a vida do Espírito Santo, que age dentro dele também. Então ele tem três vidas, ele tem três padrões de comportamento. Né? A pessoa pode chegar, acorda de manhã, ela vai viver uma vida segundo o seu curso natural. Né? Ela vai viver ali naturalmente. Então ela vai trabalhar, vai tranquilo, beleza, sossegadinho. Chega no seu local de trabalho, as coisas começam a dar errado. Chega no seu local de trabalho, ela já percebe que cortaram o cafezinho, já não tem mais o cafezinho. O local de trabalho dela mudou, pegaram o seu escritório, jogaram para dentro de uma almoxerifada, agora você vai trabalhar lá naquele depósito. A pessoa já começa a ficar, mexer dentro dela. De repente veio o seu chefe cobrando metas, cobrando, né, várias situações. Essa pessoa chega e explode, essa pessoa pega e xinga, né? Essa pessoa, né, faz aquela confusão, passa aquela situação negativa. Aí ela vai embora, à noite ela se arrepende, vai para a igreja, pede perdão dos seus pecados e recomeça um novo dia. Então perceba que de manhã cedo ela agiu segundo sua vida natural, no decorrer do dia uma ação pecaminosa se manifestou. À noite ela se arrepende, pede perdão dos seus pecados, vai para a igreja, se rende ao Senhor, chora nos pés do Senhor, né? Perceba que ela tem três padrões de comportamentos diferentes. E a nossa dificuldade é justamente essa, que muitas vezes nós não fazemos essa leitura que nós temos três padrões de comportamentos diferentes. Nós agimos segundo a nossa vida natural, ou ora nós agimos segundo uma vida de pecado, depois a gente se arrepende, vai para Deus, a gente vive, tem um padrão de comportamento segundo a vida do Espírito Santo. Então, dentro do crente, e às vezes o crente fica em confusão dentro dele, ele não consegue entender como isso se relaciona, né? E nós temos que agora, nós vamos buscar identificar melhor essas vidas dentro de nós, como elas agem, como elas reagem, como elas se relacionam entre elas, para que nós tenhamos qualidade de vida espiritual. Né? E para que nós possamos andar segundo o curso do Espírito. E todas as vezes que nós lemos na Bíblia, andem no Espírito e não satisfaçam os desejos da carne, andar no Espírito significa, muitas pessoas falam, irmão Anjo, não sei como que faz para andar no Espírito. Andar no Espírito é ter um padrão de comportamento segundo o Espírito. Sempre que você lê na Bíblia, andar segundo o Espírito, você vai interpretar assim, eu tenho que ter um padrão de comportamento segundo o Espírito, mas para que eu possa ter um padrão de comportamento segundo o Espírito, eu tenho que aprender esse Espírito, né? Não adianta eu tentar agir de uma maneira independente, isso não vai funcionar. Vamos entender isso que nós estamos falando, essas três vidas, né? Ela está muito bem especificada também, por isso que eu falo, o livro de Romanos é um livro muito rico, eu particularmente gosto muito. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 7, a partir do versículo 15, está escrito assim, ó. O que faço, não entendo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Ó, está reconhecendo ali o pecado. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer
está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de sorte que, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aonde está a solução para os nossos problemas? Está aqui, no capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei da carne, mas segundo a lei do Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. O que nós precisamos entender e compreender? Existem 3 leis em operação. 3 leis. A minha vida natural, que tem suas leis naturais, os seus dons naturais, os seus talentos naturais, a minha constituição natural, isso nós tratamos aula retrasada, se não me engano, já na sequência da Conhecendo a Natureza Humana. Eu tenho agora uma lei de pecado, a vida de pecado, e eu tenho a lei do Espírito de vida, que é a lei que me liberta, né? E como que isso nós vamos fazer? Como que alguém pode falar assim, então, irmão Ângelo, o que eu preciso fazer para ter um comportamento espiritual segundo a lei de Deus, segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? O que nós precisamos? Nós precisamos conhecer mais profundamente o Espírito Santo daquilo que nós já conhecemos, né? E nós vamos entender o poder que o Espírito Santo de Deus porta, o poder da cruz de Cristo. E para nós podermos ter o poder, conhecer esse poder da cruz de Cristo, nós temos que entender um pouquinho melhor. Nós vamos entrar numa aula agora, para nós dar sequência nisso aqui, nessa matéria, nós vamos aprender a composição do Espírito Santo, do que esse Espírito é composto. O que existe dentro desse Espírito? Nós vamos entender, através dessa composição, como nós devemos e nós podemos nos apropriar das riquezas insondáveis de Cristo Jesus que estão hoje dentro do Espírito Santo e que nós, por uma má orientação ou mau entendimento, não conseguimos nos apropriar daquilo que o Espírito de Deus tem para nós. Então nós já identificamos que existem 3 leis, leis de pecado, as leis naturais, a lei do Espírito Santo, e é a lei do Espírito Santo que vai me livrar da lei do pecado e da morte. Isto é, temos falado desde o começo das nossas primeiras videoaulas, né? É um padrão de comportamento. Se eu tenho um padrão de comportamento pecaminoso, esse padrão de comportamento pecaminoso, ele é quebrado, ele é destruído quando um outro padrão de comportamento espiritual é recriado. Então, é recriado um novo padrão de comportamento espiritual do Espírito Santo e esse novo padrão de comportamento, ele vai quebrar aquele padrão de comportamento pecaminoso. Tanto o Espírito Santo de Deus, os frutos do Espírito, como as ações do pecado, tanto um quanto o outro, são expressões comportamentais. Então, para que o próprio Espírito Santo me conceda os frutos do Espírito, esses frutos do Espírito, eles vão ter que vir quebrar uma antiga forma de viver, uma antiga forma de se expressar. A cada toque do Espírito Santo, um novo padrão
comportamental é recriado. Então, muitas vezes, eu tenho que ter vários toques do Espírito Santo na minha natureza para que eu venha a ser recriado numa nova criatura, desenvolvendo um novo padrão de comportamento, e aquele padrão de comportamento antigo, pecaminoso, nocivo, ele seja destruído, seja desfeito e não venha mais encontrar, por assim dizer, oportunidades, né, de ser desenvolvidos através da minha natureza, do meu modo de vida. Então, nós temos que aprender muito com o Espírito Santo. E nós vamos agora entrar numa aula conhecendo a composição do Espírito Santo, que vai nos ajudar muito de como nós vencermos e desfazer as ações do pecado dentro de nós. Como a gente pode, pelo Romanos 8, capítulo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo livrou-me da lei do pecado e da morte. Nós precisamos ser livres desta lei, isto é, deixarmos de ser escravizados pela força do pecado. Quebrar a força do pecado definitivamente em nossas vidas. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Nós vamos entrar já na segunda aula, na terceira aula dessa série, mostrando a composição do Espírito Santo para nós ver como nós podemos nos apropriar dessas virtudes pertencentes ao Espírito Santo. Amém? Muito obrigado por ter ficado até o final dessa aula. E se você entende que essas videoaulas estão sendo boas para a sua vida, compartilhe nas suas redes sociais, que com certeza vai estar nos motivando muito. Se você quiser, nós temos o nosso e-book na plataforma, né? Todo o nosso trabalho das nossas videoaulas, você pode encontrar mais profundamente esses mesmos assuntos no nosso e-book. E ali, com certeza, é uma literatura ali que vai te ajudar a enriquecer, que você vai ser enriquecido muito espiritualmente, né, sobre esses assuntos que estão ali. Tá bom? Eu sou Ângelo Staniski, autor do e-book Caçador de Serpentes. Fiquem todos na paz de Cristo e até a nossa próxima videoaula.